Meu amigo, minha amiga, muito bom ter você aqui no nosso canal do YouTube, que cada vez mais vai ganhando mais inscritos. E se você chegou agora, já clica aí, se inscreve, ativa o sininho para receber o conteúdo e vai dando o seu like, porque aí você sabe que ajuda e muito a gente compartilhar o conteúdo, né? A gente fala muito aqui sobre vendas, a gente fala muito para o empreendedor, a gente fala muito para o gestor de vendas. E hoje eu quero falar de um tema que ele é parte de um processo da venda. A gente tem um momento da prospecção, a gente tem um momento do conhecimento do produto, a gente tem uma fase que a gente estabelece as necessidades, a gente monta a proposta para o cliente para chegar no momento mágico. Qual é o momento mágico, o mágico do processo de vendas? Você deve estar pensando aí, na hora que sai o pedido, né? Não, esse aí é o do orgasmo, né? O momento mágico, o momento que te testa, o momento que você vai saber se você é um pitbull ou se você é um poodle, é o momento da negociação. A negociação, para mim, é uma arte assim milenar, né? Mas é algo que me estimula demais, me motiva demais, me chama atenção. Eu vejo gente negociando o tempo todo, desde uma criança com controle remoto na televisão, ao cara na feira, aos filmes, tudo, o tempo todo tá todo mundo negociando. Você entra numa farmácia, você negocia, você vai comprar um carro, você negocia. O tempo todo, você, para concluir uma venda, você precisa passar pela fase mágica que é a negociação. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acho que muitas das vezes as pessoas atropelam determinados momentos da negociação, não percebem determinados detalhes que fazem toda a diferença. E eu gosto muito de dar essência, né? Eu não gosto de ficar dando, quem me acompanha aqui no canal sabe disso, eu não gosto de ficar dando formulazinha. Olha, se o cara fala A, você fala B, se o cara fala C, porque isso é muito, vamos dizer assim, primeiro eu acho pueril, e segundo eu acho que ele é muito volátil. Porque o José pode te falar uma coisa, o Antônio pode falar outra. Então eu teria que te dar 105 mil soluções de possibilidade de frases, de argumentos, né? Se você entende a essência, você constrói os seus argumentos. E quando você constrói os seus argumentos, você se sente mais seguro. Negociação. O que é negociação? Vamos pensar junto. Negociação são duas pessoas, ou mais, né? Mas invariavelmente duas pessoas, buscando alternativas para chegar num lugar comum. Eu vou repetir. Negociação são duas pessoas buscando alternativas para chegar num lugar comum. Isso, eu diria que é a definição mais clássica, mais conceitual de negociação. Porém, tem uma outra. Negociação são dois espertinhos ou dois otários, um querendo esfolar o outro, ninguém ganha nada, vão negociar uma vez só e vão fazer um péssimo negócio. Isso, infelizmente, acontece demais, né? Você quer negociar com o cara quer ser mais esperto que você, ele quer fazer a famosa negociação ganha-perde. E quando você faz uma negociação ganha-perde, além da frustração e além de você não estar construindo legado nenhum, você não vai negociar mais com esse cara, porque em algum momento ele vai perceber que perdeu. E aí você perde a linha da longevidade de você estar podendo perpetuar diversos resultados com aquele cara. É muito interessante porque quando a gente fala de negociação, muitas vezes a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é: você como negociador, você é uma pessoa mais competitiva ou mais cooperativa? E invariavelmente a cada 10 caras que eu pergunto isso num workshop ou numa mentoria, eu sou competitivo, eu sou mais competitivo. A resposta certa é você dizer: eu sou tão competitivo quanto sou cooperativo. Porque se você não é competitivo, você não vai fazer um bom negócio. Se você não é cooperativo, você não faz o negócio. Essa que é a questão, porque no fundo, tem uma palavrinha na essência da negociação que eu gosto muito e que as pessoas esquecem. Se você lembrar disso aqui, isso vai te ajudar muito. Numa negociação, você tem sempre conflito. Então, um bom negociador é aquele cara que sabe os passos e o processo de uma boa negociação e resolve conflitos. Ou melhor ainda, o melhor negociador é o cara que evita o conflito, é o cara preventivo. Você imagina, a gente já falou isso aqui uma vez, né? Você imagina se o presidente da Ucrânia e o presidente da Rússia fossem bons negociadores. Eles teriam, de uma forma preventiva, evitado o conflito. É isso. E assim,
Quando a gente fala de negociação, a gente já lembra logo, né? Oh, o cara quer meu preço, o cara vai me matar, o cara vai querer desconto, o cara vai querer isso, o cara vai me esfolar. Depende de como você começa a negociação. Uma das coisas bem interessantes que eu percebo ao longo desses anos todos é que as pessoas entram numa negociação assim, não, eu tenho uma gordura aqui para queimar. E o mais interessante, ele queima, né? O mais interessante é que ele pega e fala assim, meu preço é 100, eu vou entrar com 115, é estatístico isso, hein? O cara põe 10, 15% em cima aqui, os latinos são assim, o cara faz nem conta. Bota uma gordurinha de 10, 15 aí pro cara ter uma margem para negociar. E o cara fica feliz da vida quando ele queima gordura. Olha que loucura. Quando o bom negociador é preparado, quando o cara é bom mesmo, a primeira coisa que ele pergunta é qual é o máximo que eu posso vender e não o mínimo de desconto que eu posso dar, né? O mínimo que eu posso fazer. Ou seja, eu vou dar tanto desconto que eu consigo fechar. Até onde eu posso ir? Essa não é a pergunta. Sabe por quê? Porque as pessoas se esquecem que gordura é dinheiro, é money, é cacau. O cara está dando dinheiro. Então, quando você leva a gordura para você, é muito difícil você treinar alguém sem falar disso. Você tem que bater muito nessa tecla. Eu estou te dando uma gordura para você não queimar. Porque se o teu time de vendas, o seu negociador ou você, como um empreendedor no seu negócio, comprando, vendendo, você conseguir manter a gordura com você, você vai sentir uma diferença no resultado do final do ano na tua receita, que não é pequena. E outra coisa, né, muito importante também, as pessoas dão a gordura. Não, então eu vou te dar isso. Não, então eu vou te dar aquilo. Para com isso. Você tem que preparar as pessoas para elas, quando cederem qualquer espaço, qualquer pedaço dessa gordura, eles têm que ter um binômio: justificar e valorizar. O cara tem que justificar por que ele está dando aquele pedaço, aquela gordura, por que ele está tirando a receita da sua empresa para dar para outro. E ele, se tiver que fazer, ele vai ter que valorizar e valorizar muito. Por quê? É aí que você começa a caracterizar, e isso vem com os anos, tá? De muita negociação, seja ela pequena, frequente, não frequente, grande, monstruosa, em outros países. Imagina você negociando com um japonês. Sabe qual é a maior arma do japonês? É o silêncio. Rapaz, o cara te deixa desesperado, porque ele só fica assim, ó. Ele pouco fala, você não sabe se você está no caminho certo, não está. Aí você vai para a Rússia negociar. Se você não toma vodka com o cara, amigo, e o cara vai bater na mesa, e o cara vai gritar, ele não tá bravo não, o jeito dele. O cara negocia assim. Então você tem que estar preparado, você tem que se ambientar. E você tem que aprender que existem duas coisas também em negociação que fazem parte do jogo. Uma é a flexibilidade e a outra é a concessão. Impossível você entrar numa negociação, eu faço isso diuturnamente, de coisas gigantescas a coisas mínimas, sempre com o mesmo processo. Você tem que saber que para uma negociação ser bem sucedida, você vai ter que ter a prática de ser flexível e você vai ter que fazer concessão. Pô, Lupa, você está dizendo então que eu vou ter que abrir as pernas pro cara? Não. Fazer concessão não significa abrir as pernas. Fazer concessão pode ser exatamente o contrário, cruzar as pernas. Depende da concessão que você vai dar. É muito importante que você entenda que se você não for flexível, aonde você pode ser flexível, você vai ser taxado pelo outro lado como um cara que não negocia. Não é um negociador, é um impositor. O cara quer impor a vontade dele, quer impor o desejo dele. E aí não vai para frente. Então, dica número 1. Primeiro que você tem que fazer, pega coisas que são pouco importantes para você e flexibiliza logo no início. Que o cara já relaxa, fala, pô, esse cara é fácil de negociar. Você nunca ouviu isso? Esse cara é fácil de lidar. Você não está dando moleza nenhuma para o cara. Você está dando a sensação para ele de flexibilidade. E a concessão é, se você não abre a mão em nada, significa que você não está disposto a negociar. A negociar vem da época do escambo, da troca. Você joga um pouquinho para cá, ajeita um pouquinho para lá, chega num ponto comum e todo mundo fica satisfeito. Isso não quer dizer que flexibilizar, você tem que aceitar a primeira oferta. Esse é o maior crime que você pode cometer quando o tema é negociação. Nunca aceite a primeira oferta. Sabe por quê? Se um cara vira para você e fala assim, cara, meu preço é 100. Você fala, eu estava esperando 180. Você fala, tá bom para mim 100, tá bom. Quando você chegar em casa, você vai dizer, rapaz, comprei mal, né? Porra, aceitei a primeira oferta, cara, 100. Se eu tivesse dado uma chorada, eu teria levado por 90. E o outro cara, meu preço é 100. Quando você aceita ele primeiro, o que esse cara pensa na hora que ele estiver rolando no travesseiro, na cama dele, na hora de dormir? Porra, fui mal demais, podia ter vendido por mais. O cara veio
não pedi, sabe? Podia ter vendido por 120, 130. Quando você aceita a primeira oferta, é ruim para os dois lados. Então nunca faça isso. O importante é você perceber o que está acontecendo, entrar em sintonia com quem você está negociando. Não acelera se o cara é lento. Não seja lento se o cara é acelerado. Conte boas histórias sobre o que você está disposto a negociar. Não seja tão direto ao ponto. Ser objetivo não é ser duro. É que nem você falar de velocidade e pressa. São duas coisas completamente diferentes. Entrar em sintonia com o seu cliente significa você criar um ambiente satisfatório para você progredir na negociação. E aí, não confunda ter um bom ambiente com ficar cedendo. Porque é o seguinte, você já deve ter escutado essa expressão, né? Pô, fiz um mau acordo, mas foi bom. Fiz um acordo nunca é bom. O que é um acordo? Um acordo é quando as duas pessoas saem de uma negociação com nada que elas objetivaram, com nada que elas queriam e tristes. Pô, eu queria 100, saí com 70. O outro queria 120, saiu com 100. Quando duas pessoas saem sem ter conquistado seus objetivos numa negociação, se apelida de acordo. Então, assim, é muito interessante. Você não precisa ficar sacrificando, fazendo tantas concessões para você chegar a um acordo. A negociação, se você pegar 20 imagens de negociação, 5 vão ser de xadrez, de um tabuleiro de xadrez. Por quê? Porque realmente é a essência da estratégia, da negociação, né? E é muito interessante o seguinte, numa negociação igual ao xadrez, você sacrifica alguns peões para poder defender o rei. Você tem que fazer a mesma coisa numa negociação. Só que é o seguinte, sacrificar peão não é dar desconto. Dar desconto é sacrificar a rainha. Mexer na sua margem é sacrificar a torre, o bispo, o cavalo. Você tem que sacrificar o peão. Então o que você pode fazer? Você pode virar para o cara e dizer assim, olha, vou estender seu período de garantia. Porra, isso é sacrificar um peão. Em vez de te dar 10, eu vou te dar 1 de bonificação. Você vai levar 11 e isso é sacrificar o peão. Então não é que você não deva fazer concessões. Você tem que fazer concessões inteligentes. Em vez de abrir a perna, cruza a perna. Tá certo? Outra coisa básica, importantíssima numa negociação, e que eu vejo isso o tempo todo, é que as pessoas, por incrível que pareça, tem gente que entra numa negociação para ter razão. O cara parece que tá lutando com o cara. Ele quer sair com a razão, ele é o dono da verdade. Cara, se você quer ter razão, não entra numa negociação. Numa negociação você tem que entrar para sair feliz. Então, deixa a sua vaidade de lado. Quando você for negociar com alguém, pega o seu ego, deixa na garagem, deixa a sua vaidade na garagem, porque negociação é um trinômio. Poder, conhecimento e tempo. Poder, conhecimento e tempo. O poder, ele advém da autoridade técnica. Quando você tem autoridade, você tem credibilidade. E quando você tem credibilidade, você tem poder. Você não tem poder numa negociação porque você é maior ou menor. É porque você tem credibilidade. Quando você tem conhecimento numa negociação, conhecimento do que você está falando, conhecimento do mercado, conhecimento do produto, conhecimento do serviço, conhecimento do concorrente, conhecimento do price point, do ponto certo do preço que você está oferecendo, cara, você tem um outro tipo de poder, que é o respeito do seu opositor e o tempo. Uma negociação, ela tem que ter início, meio e fim. Quando ela começa a se arrastar muito, você não está fazendo uma negociação, você está escrevendo um livro, é diferente. Lógico, é evidente que você tem negociações que são mais densas. Por quê? Porque requer essa densidade. Ninguém compra um guindaste igual uma pessoa compra um carro. Um guindaste, certamente você vai ter que falar, para vender o guindaste, com o diretor da fábrica, o industrial. Você vai ter que falar com o comprador e, invariavelmente, pelo tamanho do negócio, com o dono da fábrica. Então, você vai ter que aprender uma outra coisa sensacional, que se você não sabe fazer na negociação, você vai ficar boiando, que é o poder de influenciar pessoas. E como é que você influencia alguém? Não adianta você achar que você vai influenciar. Você só influencia se você tem autoridade e poder, lembra? Se você tem credibilidade, autoridade, você construiu o poder, você começa a influenciar as pessoas. As pessoas começam a te ouvir. Por que as pessoas te seguem na rede social? Ou porque você é um tremendo de um trouxa, fica fazendo um monte de palhaçada lá e é o maior barato. Eu até sigo uns caras que me fazem rir. Ou porque você tem autoridade naquilo que você fala e você agrega valor na vida das pessoas. Quando você agrega valor numa negociação, o opositor,
o cara que está do outro lado, o comprador, invariavelmente no nosso caso, ele te respeita e muito, mas ele te respeita e muito. E ele não te respeita porque você sabe mais. Ele te respeita porque você atingiu um estágio na negociação de dominante, posição dominante. Como é que você assume uma posição dominante numa negociação? É com pergunta. Quanto mais pergunta você faz, mais você renova o processo, mais riqueza você põe nas etapas da negociação. Perguntas abertas, perguntas reflexivas, nunca perguntas fechadas. Você gostou? O cara diz não, você vai ficar morto. Perguntas abertas. Isso aqui agrega em quanto no seu negócio? Mas se você comprar isso aqui, a tua produção não sai de 15% para 15% de ganho, você tem que fazer o cara refletir, pensar. Quando você começa a ser o dono das perguntas, você tem uma posição dominante. O que, quando, quanto, como, por quê. Sabe, quando você provoca esse tipo de coisa, você começa a dar as cartas na negociação. Isso não tem nada a ver com você sair com o peito estufado na negociação. Isso tem a ver com humildade. Quando você percebe que o teu opositor está cercado, que ele não tem o que fazer, que ele vai ter que vir nas suas regras, ele vai ter que vir nas condições que você propôs, cara, não deixa o cara se sentir menos na negociação, porque ele vai guardar isso e vai buscar a revanche na próxima. Se é um cara que você negocia com constância, procura uma saída honrosa para o cara. Ele tem que sair da mesa sabendo que ele fez um bom negócio. Eu chamo isso de amortecer o impacto. Se você precisar até recuar um pouquinho, ceder em alguma coisa, mas só para o cara não sair mal da mesa, faça, porque isso vai te custar mais barato do que as próximas agressivas negociações e o agressivo comportamento que esse cara vai ter. A negociação, ela tem toda essa cesta de oportunidades, mas que se você não usar esses detalhezinhos que a gente está conversando aqui a seu favor, o cara vai usar e você vai cair. Vamos pegar como exemplo, só para a gente ter um exemplo aqui, um negócio bem que está em moda hoje, né? Hoje está muito em moda os anúncios digitais e poucas empresas sabem fazer isso. Principalmente os pequenos e médios empreendedores não dominam a arte da estratégia digital de como fazer um anúncio no Instagram, no Facebook. Então imagina você um cara que ele é um consultor, ele é um cara que vende anúncio, a gestão do anúncio. Ele vai chegar lá na tua loja de roupa e vai dizer, cara, ó, é o seguinte, o que você acha de a gente começar a anunciar? Eu monto a página, eu faço a gestão do seu anúncio, eu faço gerar engajamento, eu faço gerar conversão. Cara, imagina negociar isso. Você primeiro tem uma etapa antes, né? Que é chegar no cara e convencer de que isso é importante. Isso é outra coisa legal, né? Hoje em dia não é todo mundo que você para, o cara tá lá à tua disposição. Então muita gente hoje está usando e-mail, está usando WhatsApp. E assim, esquece. Não pensa que você vai mandar uma apresentação por e-mail e vai surtir algum efeito. O e-mail e o WhatsApp são ferramentas ótimas, apenas para conquistar alguns minutos da atenção do cara que você pretende fazer negócio. Então, algumas dicas. Quando você fizer um e-mail, por exemplo, para falar, você quer fazer isso, você quer convencer o cara de que você é uma boa solução para a gestão de anúncios digitais da loja dele. Cara, manda um e-mail para o cara dizendo assim, benefício. Olha, eu posso gerar isso, isso e isso para você. Se você me der 13 minutos, eu consigo te explicar isso. Qual é o melhor dia que eu posso conversar com você? Não fala 15 minutos nunca. Isso eu aprendi com o americano. Quem fala 15, gasta 30. Quem fala 30, gasta 40. Quem fala 10 minutos, então, gasta 30. Quebra. Eu normalmente, nos meus e-mails, falo assim, eu preciso de 9 minutos para te mostrar que eu tenho um benefício explícito que vai gerar resultado e trazer venda e receita para o teu negócio. Você tem 9 minutos para me atender e falar comigo? Acabou. Você quebra a barreira sendo diferente. Não adianta você ficar lá insistindo, as pessoas não têm tempo para isso. E quando você conseguir sentar na frente desse cara, e aí sim, começa tudo isso que eu falei aqui. Começa você a praticar a negociação. Vencer essa barreira é muito fácil. Se você não consegue mostrar para o cara o benefício que você vai gerar para ele em 3 linhas, você acha que em 3 horas você consegue convencer? Claro que não. Então o mundo digital veio para te ajudar. Negociação, uma arte milenar, praticada por pessoas que têm sensibilidade e que sempre buscam o ganha-ganha. Seja um bom negociador, você tem muito a ganhar com isso, até porque se você não for bom de negociar, não adiantou nada do que você fez daí para trás. Suas faculdades, suas pós-graduação, seu MBA, vai servir para nada. Um cara que não sabe negociar não ganha dinheiro, não tem sucesso. E a gente está aqui no canal para fazer de você uma pessoa de sucesso. Gostou do conteúdo? Manda um like,
Se inscreve aí se é a primeira vez que você está no canal e acompanha a gente. Tá cheio de conteúdo legal aí, hein? Até a próxima e bons negócios.